Quem é que tira sua casa quando você não consegue mais pagar? Quem é que transforma uma dívida de alguns anos em uma prisão de décadas? Quem é que empurra os preços para cima, cria a euforia, estoura tudo e depois compra tudo de volta por centavos? A maioria das pessoas nunca faz essa pergunta até ser tarde demais. Desde pequenos, nos ensinaram a mesma história. Estude, trabalhe duro, economize, seja responsável. Se fizer tudo certo, você vence. Mas existe um detalhe que ninguém contou. O jogo não foi feito para você vencer. Ele foi feito para funcionar. E funcionar significa transferir tempo, energia e ativos de muitos para poucos. Quando você perde a casa, alguém ganha um ativo. Quando você trabalha mais para pagar juros, alguém recebe renda passiva. Quando você aceita que é assim mesmo, o sistema agradece. Nada disso acontece por acaso. Existe uma engrenagem invisível que move a economia moderna. Ela não aparece nos livros escolares nem nos discursos políticos. Essa engrenagem é simples, fria e extremamente eficiente. Ela gira em torno de três palavras: dívida, juros e inflação. A dívida é a isca. Os juros são o anzol. E a inflação é o tempo que trabalha contra você. Quando os juros estão baixos, o sistema convida você a sonhar. Compre agora, pague depois, expanda, invista, cresça. Pessoas comuns hipotecam casas, empresas apostam tudo, governos se endividam. Parece progresso. Parece crescimento. Parece esperança. Mas o que está realmente acontecendo é outra coisa. O sistema não está interessado no seu dinheiro mensal. Salário nunca foi o prêmio. O prêmio sempre foi o ativo. A casa, o terreno, a empresa, o controle. O dinheiro é apenas o meio para chegar lá. O fluxo de caixa é ferramenta, não objetivo. Enquanto você corre atrás de renda, alguém acumula patrimônio. E quando o ciclo vira, porque sempre vira, o discurso muda. Os juros sobem, o crédito seca, a economia precisa esfriar. De repente, quem estava certo passa a ser chamado de irresponsável. Quem acreditou no crescimento agora é culpado por ter acreditado demais. Empresas quebram, famílias perdem tudo. Pessoas trabalham o resto da vida para pagar decisões tomadas em poucos anos. E no meio do caos, quem tem liquidez compra tudo barato. Sempre foi assim. Você pode chamar isso de crise. Eles chamam de oportunidade. O mais perturbador é perceber que não importa o país, o governo ou o partido. Os nomes mudam, as bandeiras mudam, mas o roteiro é o mesmo. Dívida pública, impostos, inflação. Essas três forças explicam mais sobre política e economia do que qualquer discurso ideológico. Presidentes passam. Bancos centrais ficam. Crises vêm e vão. Ativos permanecem. E enquanto a maioria discute quem está no poder, poucos entendem quem escreve as regras. Não existe esquerda ou direita nesse jogo. Existe apenas quem entende o ciclo e quem paga por ele. Talvez você esteja se perguntando: isso é teoria da conspiração? Não. É matemática aplicada ao comportamento humano. Quando você entende o ciclo, percebe que o sistema não precisa ser maligno, ele só precisa ser assimétrico. Quem entende, joga com o tempo. Quem não entende, troca a vida inteira por parcelas. Este podcast não é sobre revolta, é sobre clareza. Não é sobre ódio ao dinheiro, é sobre entender quem o controla. E, acima de tudo, é sobre perceber que trabalhar duro nunca foi o problema. O problema sempre foi não saber em qual jogo você estava jogando. E agora que essa pergunta foi feita, não tem como desouvir. No próximo capítulo, vamos falar sobre o maior erro que as pessoas cometem ao acreditar que mais dinheiro significa mais liberdade. E por que, na maioria das vezes, significa exatamente o contrário. Bem-vindo ao jogo que nunca te explicaram. Existe uma mentira confortável que quase todo mundo acredita. Se eu ganhar mais dinheiro, minha vida vai melhorar. Ela parece lógica, parece óbvia, e exatamente por isso é perigosa. Porque o sistema não prende você pela falta de dinheiro. Ele prende você pelo tipo de dinheiro que você ganha.
Salário é o dinheiro mais fraco que existe. Ele chega com prazo, com imposto, com inflação embutida e com dependência total do seu tempo. Se você parar, ele para. Se você adoece, ele desaparece. Se o sistema precisa se ajustar, ele é o primeiro a ser cortado. E mesmo assim, é o dinheiro que a maioria persegue a vida inteira. Quando alguém começa a ganhar mais, o que acontece? Mais compromissos, mais parcelas, mais padrão de vida, mais medo de perder tudo. O aumento de renda não compra liberdade. Ele compra exposição. Exposição ao sistema, ao crédito, às expectativas, às dívidas de longo prazo. O banco sabe disso. O sistema sabe disso. Por isso, quando sua renda aumenta, o crédito aparece. Você agora pode pagar mais, pode financiar mais, pode se endividar mais. Pode apostar mais anos do seu futuro em promessas de estabilidade. E assim nasce a armadilha invisível. Quanto mais você ganha, mais difícil fica sair. Você não está mais preso por falta de dinheiro, está preso pelo medo de perder o que construiu. Enquanto isso, existe outro tipo de dinheiro circulando acima da sua cabeça. Um dinheiro que não depende de horas trabalhadas. Um dinheiro que cresce quando você dorme. Um dinheiro que se protege da inflação automaticamente porque está ancorado em ativos reais. Esse dinheiro não corre atrás de salário. Ele corre atrás de controle. Controle sobre empresas, controle sobre terra, controle sobre fluxo de caixa de outras pessoas. É por isso que, em períodos de crise, você vê o mesmo fenômeno se repetir. Pessoas comuns, desesperadas para manter renda. E grandes players tranquilos, esperando o momento certo. Eles não estão preocupados com o mês seguinte. Eles jogam ciclos de 10, 20, 30 anos. Enquanto você pensa em pagar contas, alguém pensa em comprar o que você será forçado a vender. O erro não está em querer ganhar mais. O erro está em acreditar que renda resolve um problema estrutural. Inflação não corrói apenas o dinheiro, ela corrói o tempo. Cada ano que passa, você precisa correr mais rápido para ficar no mesmo lugar. Se sua renda cresce 5% e o custo de vida cresce 20%, você está andando para trás, mesmo achando que avançou. É por isso que tanta gente bem-sucedida vive exausta, ansiosa, com medo constante de perder tudo. Não é falta de capacidade, é excesso de dependência. O sistema não precisa que você seja pobre. Ele só precisa que você seja ocupado demais para entender o jogo. E quanto mais ocupado você está tentando ganhar mais, menos tempo sobra para pensar em como o dinheiro realmente funciona. Liberdade financeira nunca foi sobre ganhar muito. Sempre foi sobre não precisar. No próximo capítulo, vamos desmontar uma das maiores ilusões da modernidade, a ideia de que poupar é suficiente para vencer o sistema. E por que guardar dinheiro pode ser exatamente o que mantém você preso. Continue ouvindo. Porque a partir daqui, as ideias começam a ficar desconfortáveis. Desde cedo, quase todo mundo escuta o mesmo conselho. Guarde dinheiro, tenha uma reserva, quem poupa está seguro. Esse conselho não é falso, mas ele é incompleto. E, em um sistema inflacionário, o que é incompleto pode ser fatal. Poupar dá uma sensação de controle. Você olha para o saldo e sente segurança. Mas essa segurança é frágil, porque ela ignora a força mais silenciosa e constante da economia moderna, a inflação. A inflação não chega como um assalto. Ela não faz barulho. Ela simplesmente come. Ela come seu poder de compra, come seu tempo, come seus anos de trabalho armazenados em forma de dinheiro. Quando você guarda dinheiro, você está congelando horas da sua vida em papel ou números digitais. O problema é que esse papel apodrece lentamente. Ano após ano, ele compra menos. E ninguém anuncia isso como perda. Chamam de normal. Enquanto você se esforça para poupar mais, o sistema imprime mais. Enquanto você economiza, alguém dilui o valor do que você guardou. Não porque você errou, mas porque é assim que o sistema se sustenta. Governos precisam gastar. Dívidas precisam ser roladas. E a forma mais eficiente de fazer isso não é tirar dinheiro diretamente de você, mas reduzir silenciosamente o valor do que você tem.
É por isso que poupar sozinho nunca criou liberdade. No máximo, cria fôlego temporário. Existe uma diferença brutal entre guardar dinheiro e preservar valor. Dinheiro é um acordo social. Valor está em ativos que resistem ao tempo. Terra, empresas produtivas, participação em sistemas que geram fluxo de caixa real. Quem entende isso não se apaixona por dinheiro parado. Ele usa dinheiro como ponte. Enquanto isso, quem acredita que poupar é o objetivo final, passa a vida inteira acumulando algo que perde valor enquanto ele dorme. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. O sistema precisa que você poupe. Os bancos precisam do seu dinheiro parado para emprestar. O governo precisa que você confie na moeda. O sistema precisa que você acredite que ser conservador é sinônimo de estar seguro. Mas segurança para quem? Quando crises chegam, quem tem dinheiro parado corre para salvar o que pode. Quem tem ativos sólidos, espera. Quem entende o ciclo, compra. Quem não entende, vende por medo. É nesse momento que ocorre a maior transferência de riqueza. Não é no crescimento, é no pânico. Você passa anos poupando, perde meses em uma crise e alguém do outro lado fecha negócios que vão render por décadas. Poupar não é errado. Errado é acreditar que isso basta. Sem entender inflação, ciclos econômicos e o papel dos ativos, poupar vira apenas uma forma educada de aceitar a perda. Uma espera silenciosa enquanto o jogo acontece acima da sua cabeça. No próximo capítulo, vamos falar sobre o coração desse sistema, o crédito. Como ele é criado, por que parece um presente e como se transforma na corrente que prende milhões de pessoas ao mesmo lugar por toda a vida. Se você ainda acredita que esforço e disciplina são suficientes, continue ouvindo. O desconforto está só começando. O crédito é apresentado como liberdade, mas na prática ele é disciplina disfarçada. Quando alguém oferece crédito a você, a mensagem é simples: você pode ter agora. O que não dizem é: você vai pagar com o seu futuro. O crédito não nasce para ajudar pessoas, ele nasce para antecipar consumo e amarrar fluxo de renda. É um contrato silencioso, onde você troca anos da sua vida por algo que já perdeu parte do valor no momento em que foi comprado. Casa financiada, carro parcelado, empresa alavancada. Tudo isso parece progresso, mas, por baixo, existe a mesma lógica: transformar o seu amanhã em garantia. Quando o crédito é fácil, o sistema está aquecendo o motor. Juros baixos, aprovação rápida, promessas de crescimento. Pessoas entram confiantes, empresas expandem, governos gastam. O dinheiro circula rápido. A sensação é de prosperidade. Mas o crédito nunca foi neutro. Ele tem ritmo. E quem controla o ritmo, controla o jogo. Quando o ciclo muda, o crédito não desaparece. Ele se torna seletivo. De repente, renovar fica difícil. Refinanciar custa caro. O que era incentivo vira pressão. E quem depende de crédito descobre que não tem saída. Nesse ponto, o crédito revela sua verdadeira função: cobrança. Você não trabalha mais para construir, trabalha para manter. A empresa não cresce mais para inovar, cresce para pagar juros. O governo não arrecada para melhorar serviços, arrecada para rolar dívida. E quando alguém falha, o sistema não negocia sentimentos, ele executa contratos. Casas são retomadas, empresas são liquidadas, pessoas são substituídas. O crédito não pune a irresponsabilidade, ele pune a falta de margem. Quem entende o ciclo usa crédito como alavanca temporária. Quem não entende transforma crédito em dependência permanente. A diferença não está no valor emprestado, mas no controle do tempo. Se o crédito consome a maior parte do seu fluxo mensal, você não é livre. Você é previsível. E previsibilidade é o ativo mais valioso do sistema. Porque quando milhões de pessoas são previsíveis, o sistema consegue planejar crises, apertos e resgates. Ele sabe quem vai quebrar primeiro. Sabe quem será forçado a vender. Sabe quando comprar. O crédito cria crescimento na subida do ciclo e cria obediência na descida. Por isso, quando alguém diz que o crédito move a economia, está dizendo apenas metade da verdade. O crédito move a economia na direção de quem o controla.
No próximo capítulo, vamos falar sobre o momento mais cruel do ciclo, quando o crédito seca, o medo aparece e a maior transferência de patrimônio da história acontece. Silenciosamente, legalmente, repetidas vezes. Se você já sentiu que trabalha mais e avança menos, agora você começa a entender por quê. O dinheiro não desaparece nas crises, ele apenas troca de mãos. Toda vez que uma crise acontece, a narrativa é a mesma: surpresa, choque, eventos inesperados. Mas, para quem entende ciclos, nada disso é novo. A crise não é o erro do sistema, ela é o mecanismo de ajuste. Enquanto o crédito flui, todos parecem vencedores. Preços sobem, ativos se valorizam, confiança se espalha. Mas o sistema não consegue sustentar a expansão infinita. Em algum ponto, o excesso precisa ser corrigido. E a correção nunca é suave. Quando o crédito seca, o medo entra em cena. E o medo faz o que o sistema precisa que ele faça: força liquidações. Pessoas vendem o que não querem vender. Empresas se desfazem do que levaram anos para construir. Governos cortam, privatizam, renegociam. Não porque seja o melhor momento, mas porque não existe escolha. Nesse estágio, não vence quem é inteligente, vence quem tem liquidez. Liquidez é poder. É a capacidade de esperar enquanto outros são obrigados a agir. Quem está alavancado não espera, ele reage. Quem depende de fluxo mensal entra em pânico. Quem precisa vender para sobreviver aceita qualquer preço. E do outro lado, existe alguém comprando com calma. Esse é o ponto mais cruel do ciclo, porque ele parece justo. Tudo acontece dentro da lei. Contratos são cumpridos, regras são aplicadas. Não existe vilão visível, apenas consequências. Mas as consequências não são distribuídas igualmente. A crise não atinge todos da mesma forma. Ela atinge mais forte quem entrou no jogo por último, quem acreditou no topo, quem confundiu o crescimento com estabilidade. Enquanto isso, grandes players ampliam posições, compram imóveis, empresas, ações, terras. Ativos que produzirão renda por décadas são adquiridos em meses de caos. E quando a poeira baixa, o discurso muda novamente. Falam em recuperação, esperança, novo ciclo. O crédito retorna, os preços sobem, e quem perdeu tudo na queda agora observa de fora. É assim que patrimônios se concentram. Não por maldade explícita, mas por estrutura. O sistema recompensa quem consegue atravessar o deserto sem vender e pune quem precisa vender para continuar vivo. Você não perde na crise porque fez algo errado. Você perde porque não estava posicionado para aguentar. No próximo capítulo, vamos falar sobre um dos palcos mais eficientes dessa transferência silenciosa de riqueza, o mercado financeiro. Como ele promete participação, mas entrega concentração. Como poucos sempre saem ganhando, independentemente da direção do mercado. Se você ainda acha que crises são acidentes, prepare-se. O padrão está ficando impossível de ignorar. O mercado financeiro é vendido como um jogo aberto. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode ganhar. Na teoria. Na prática, ele foi desenhado para parecer democrático, enquanto concentra poder de forma silenciosa. Não é um cassino, é um mecanismo de transferência. E, como todo mecanismo bem feito, ele funciona melhor quando você acredita que está no controle. Quando você compra uma ação, te dizem que você virou sócio, mas quase nunca explicam quem realmente manda. Direitos políticos diluídos, decisões estratégicas tomadas longe do investidor comum, estruturas que garantem que o controle nunca saia das mesmas mãos. Você participa do risco. Eles controlam o resultado. O mercado não é movido por lógica pura. Ele é movido por liquidez, expectativa e alavancagem. Quem controla essas três coisas não precisa prever o futuro. Basta empurrar o presente. Quando o mercado sobe, o crédito aparece. Margin, derivativos, produtos estruturados. Tudo para aumentar a exposição. Ganhar mais quando sobe. Poucos questionam o custo. Ninguém fala do risco real enquanto tudo está verde. Quando o mercado cai, o discurso muda. Chamadas de margem, liquidações forçadas, venda automática. Nesse momento, o pequeno investidor não decide. Ele obedece. O sistema fecha posições para proteger quem emprestou o dinheiro, não quem apostou.
E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. O mercado pode cair 50%, 60%, 70%. E ainda assim, quem estrutura o jogo ganha. Ganham com corretagem, ganham com juros. Ganham com produtos vendidos na alta e recomprados na baixa. O mercado não precisa subir para funcionar. Ele só precisa girar. Por isso, as grandes quedas nunca quebram o sistema financeiro. Elas quebram participantes. Sempre os mesmos. Os que entraram sem margem, sem tempo, sem entendimento do ciclo. Enquanto você tenta acertar o topo ou o fundo, alguém ganha dinheiro com a sua tentativa. O pequeno investidor é treinado para reagir a notícias. O grande player reage a fluxo. Notícias são para justificar movimentos que já aconteceram. Quando você lê, o preço já mudou. E quando a confiança volta, o jogo recomeça. Novos produtos, novas promessas, nova geração acreditando que agora é diferente. Nunca é. O mercado financeiro não foi criado para distribuir riqueza. Foi criado para precificar risco. E risco sempre cai nas mãos de quem não pode absorvê-lo. No próximo capítulo, vamos falar sobre o ativo mais emocional de todos, aquele que mistura sonho, status e sobrevivência. O lugar onde milhões apostam a vida inteira acreditando que estão seguros. O mercado imobiliário. Se você achava que o mercado financeiro era complexo, espere até ver como o chão onde você pisa também faz parte do jogo. Poucas coisas carregam tanta emoção quanto um imóvel. Casa é segurança. Casa é família. Casa é estabilidade. E é exatamente por isso que o mercado imobiliário é uma das ferramentas mais poderosas do sistema financeiro moderno. Quando algo toca o instinto de sobrevivência, ele deixa de ser racional. O imóvel não é vendido apenas como investimento. Ele é vendido como destino final. Como se, ao conquistar a casa própria, o jogo acabasse. Mas, na verdade, é ali que o jogo começa de verdade. Financiamento de 30 anos não é sobre moradia, é sobre captura de renda futura. Você entrega décadas de fluxo mensal em troca de um ativo que já nasce alavancado. Durante anos, o imóvel não é seu, ele pertence a quem financiou. Você apenas mora e paga. Enquanto isso, o sistema agradece. Bancos transformam crédito imobiliário em base sólida para a expansão. Governos usam imóveis como garantia de estabilidade financeira. Grandes grupos acumulam terra como reserva de valor. E o cidadão comum assume o risco, acreditando que está seguro. O preço dos imóveis sobe, e todos comemoram. Mas quem realmente se beneficia? Se você já tem vários imóveis, seu patrimônio cresce. Se você não tem nenhum, o sonho se afasta. Se você tem um financiado, sua dívida cresce junto. É por isso que imóveis podem subir 10 vezes e a maioria continuar pobre. O aumento de preço não gera riqueza distribuída. Ele gera barreira de entrada. Quem chega depois, paga mais. Quem já estava dentro ganha sem produzir nada. E quando o ciclo vira, o imóvel revela seu lado mais cruel: baixa liquidez. Você não vende rápido. Você não ajusta preço com facilidade. E quando precisa vender, geralmente não escolhe o momento. É nesse ponto que investidores com caixa entram. Compram unidades inteiras, terrenos, projetos. Transformam crise habitacional em oportunidade patrimonial. O imóvel não some, ele troca de dono. E aqui está o detalhe mais desconfortável. O sistema não pode deixar o mercado imobiliário cair de verdade. Se cair demais, bancos quebram. Governos entram em crise. Garantias desaparecem. Por isso, sempre existe algum tipo de suporte, estímulo, adiamento. O preço pode parar, cair um pouco, mas o jogo continua. O imóvel se torna o cofre da inflação, o lugar onde o dinheiro se esconde. Enquanto os salários correm atrás, imóveis acumulam valor. Não por mérito, mas por estrutura. No próximo capítulo, vamos falar sobre quem realmente coordena esse jogo: políticas monetárias, bancos centrais e a ilusão de que tudo isso é feito para proteger a população. Se você achava que a casa própria era o fim da corrida, talvez seja a hora de olhar a linha de chegada com mais cuidado. Quando algo dá errado na economia, sempre existe um rosto para apontar: um presidente, um partido, uma guerra,
uma crise externa. É confortável acreditar que o problema tem um culpado visível, mas o poder real quase nunca aparece na superfície. Governos mudam, discursos mudam, ideologias se alternam, mas o sistema financeiro permanece. E quem controla os mecanismos centrais não precisa se eleger, basta operar nos bastidores. Bancos centrais são apresentados como instituições técnicas, neutras, científicas. Ajustam juros, controlam a inflação, estabilizam moedas. Na teoria, trabalham para o bem comum. Na prática, eles controlam o ritmo do dinheiro. Quem controla o ritmo decide quem respira e quem sufoca. Quando os juros caem, o crédito se espalha. Ativos sobem, endividamento cresce. Quando os juros sobem, o crédito seca, o medo aparece e o patrimônio muda de mãos. Nenhuma dessas decisões é aleatória. Política monetária não é moral, ela é funcional. Não existe decisão que beneficie todos ao mesmo tempo. Sempre há ganhadores e perdedores. A diferença é que os ganhadores entendem o movimento antes que ele aconteça. Enquanto a população discute inflação no supermercado, grandes estruturas já estão reposicionadas. Enquanto o noticiário explica o que aconteceu, o capital já se moveu. E aqui está o ponto que incomoda. Não existe conspiração centralizada. Não existe uma sala secreta com vilões rindo. O sistema funciona porque os incentivos estão alinhados. Bancos precisam emprestar, governos precisam gastar. Mercados precisam crescer. O ciclo se autoalimenta. Quem entende isso não briga com o sistema. Ele se adapta, ele observa, ele se protege. Por isso, falar de poder real é falar de política monetária, fiscal e cambial. Juros, impostos, dívida pública, controle de capital. Esses elementos explicam mais sobre o destino de um país do que qualquer eleição. Países não quebram de repente. Eles são estrangulados lentamente. Moedas perdem valor. Dívidas aumentam. Impostos sobem. Ativos estratégicos mudam de dono. Tudo dentro da lei. Tudo explicado como necessário. E a população trabalha mais para sustentar um sistema que não entende. No próximo capítulo, vamos juntar todas as peças, mostrar como reconhecer em qual fase do ciclo você está e, principalmente, o que significa sobreviver em um jogo que não foi feito para ser justo. Se até aqui você sentiu desconforto, é porque sua percepção está mudando. E isso, mais do que dinheiro, é o que realmente ameaça o sistema. Depois de entender como o sistema funciona, surge uma pergunta inevitável. E agora? A maioria das pessoas procura uma resposta rápida, um ativo milagroso, um investimento secreto, um atalho. Mas essa busca é, em si, um sintoma de quem ainda está preso à lógica errada. O jogo não muda porque você encontrou uma oportunidade. Ele muda quando você entende em que fase do ciclo está. Tudo na economia se move em ondas. Expansão, euforia, aperto, contração. O problema é que a maioria só percebe a fase atual quando ela já está terminando. Porque sinais não são anunciados, eles são sentidos. Quando tudo parece seguro demais, geralmente é tarde. Quando ninguém quer falar de investimento, geralmente é cedo. Na fase de expansão, o sistema recompensa o risco. Crédito fácil, narrativas otimistas, crescimento acelerado. É quando todos se sentem inteligentes, mas também é quando as armadilhas estão sendo montadas. Na fase de euforia, o perigo se disfarça de oportunidade. Qualquer coisa sobe, qualquer decisão parece genial. É quando o custo do erro ainda não apareceu, mas já está garantido. Depois vem o aperto. Juros sobem, crédito some, o discurso muda. Quem não prestou atenção acha que o mundo acabou, mas o mundo só está fazendo o que sempre fez. Por fim, a contração. Medo, liquidações, silêncio. É aqui que o sistema limpa excessos. É aqui que quem não entende o ciclo paga a conta. E é aqui que quem entende começa a se mover. Ler o ciclo não é prever datas, é reconhecer padrões. É perceber quando o incentivo muda, quando o risco deixa de ser recompensado. Quando a liquidez começa a importar mais do que o retorno, sobreviver ao ciclo não exige genialidade, exige humildade. Humildade para não acreditar que você é especial.
Humildade para entender que o sistema é maior que você. Humildade para saber quando não jogar. A maioria das perdas não vem de decisões ruins. Vem de decisões tomadas no momento errado. O mesmo ativo que destrói alguém em um ciclo pode salvar outro em um ciclo diferente. Quem entende isso para de perguntar o que comprar e começa a perguntar quando agir. E principalmente começa a pensar em proteção antes de pensar em crescimento. Porque crescimento sem proteção é ilusão. E ilusão é o combustível preferido do sistema. No próximo e último capítulo, vamos fechar esse mapa. Não com promessas, não com fórmulas, mas com uma mudança de postura. Porque no fim, não se trata de vencer o sistema. Trata-se de não ser esmagado por ele. E essa diferença muda tudo. Depois de tudo que foi dito, talvez você espere uma resposta definitiva, um plano, um caminho claro, uma solução simples. Mas o sistema não é simples. E qualquer resposta fácil seria apenas mais uma armadilha. A verdade é desconfortável. Não existe vitória absoluta nesse jogo. Não existe um momento em que você escapa completamente. Não existe um ponto final onde o sistema perde e você ganha para sempre. O que existe é consciência. E consciência muda a forma como você se move. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando vencer, ganhar mais, crescer mais, acelerar mais. Elas confundem velocidade com progresso e acabam se exaurindo dentro de um jogo que nunca desacelera. Quem entende o sistema faz o oposto. Ele aprende quando avançar e quando parar. Porque em um jogo assimétrico, sobreviver já é uma forma de vitória. Sobreviver significa manter margem, manter tempo, manter opção. Significa não apostar tudo em uma única narrativa, não confiar cegamente em crescimento infinito. Não transformar dívida em identidade. O sistema se alimenta de pessoas que precisam acreditar. Acreditar que agora vai, que dessa vez é diferente, que basta esforço suficiente. Mas o sistema não premia esforço. Ele premia posicionamento. E posicionamento começa na mente. Quando você entende que salário é frágil, você para de basear sua vida inteira nele. Quando entende que crédito cobra seu preço, você passa a usá-lo com respeito, ou evita quando não tem controle. Quando entende que ciclos são inevitáveis, você para de se desesperar a cada crise. Você deixa de reagir e começa a observar. Essa mudança é silenciosa, ninguém vai te aplaudir por ser prudente, ninguém vai te chamar de visionário por não entrar em euforias. Mas, quando o ciclo virar, porque ele sempre vira, você estará inteiro. E isso é raro. O sistema não precisa que você seja ignorante. Ele só precisa que você seja previsível. Quando você deixa de ser previsível, o jogo muda. Não porque você ficou poderoso, mas porque você parou de ser fácil. Este podcast não foi feito para te deixar com raiva. Foi feito para te deixar lúcido. Lúcido o suficiente para entender que nem tudo que sobe é oportunidade, que nem tudo que cai é desastre, e que nem todo silêncio é perigo. O mundo vai continuar girando, bancos continuarão operando, ciclos continuarão se repetindo. A pergunta nunca foi se isso vai parar. A pergunta sempre foi: em qual lado do ciclo você estará quando ele girar de novo? Se você chegou até aqui, algo já mudou. Você não desaprende o que entende. E talvez essa seja a maior ameaça a qualquer sistema. Pessoas que não entram em pânico, não correm atrás de promessas e não entregam o futuro por conforto imediato. Não é sobre vencer o jogo, é sobre sair inteiro dele. E agora, você sabe que o jogo existe. Isso já te coloca em outro lugar.